povo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto meu cabelo, tá? Faz muito tempo mesmo que eu não corto meu cabelo mais em salão, tá? Eu tava com meu cabelo mais ou menos aqui, e eu fui num salão, pedi pra mulher fazer só um corte V nele, e ela cortou meu cabelo aqui, tá? Nessa altura, ela cortou todo o meu cabelo. Desde então eu não corto mais em salão, quem corta meu cabelo sou eu. No começo eu cortava com tesoura, sabe essas tesourinhas escolar? Então... essas tesouras que eu usava, a minha já tava sem fio porque eu picotava EVA com ela. E aí agora, não faz uns 3 meses, nem isso que eu comprei uma escova, nem é bem profissional, né? Ela é semi-profissional, mas já me ajuda muito. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu corto meu cabelo. O meu cabelo, ele não tá comprido hoje, ele tá num comprimento bem ok, ó. Tá vendo? Ele tá um pouquinho abaixo da linha do sutiã. Mas eu tô com vontade de cortar ele mais um pouquinho, principalmente pra tirar as pontas. Vocês veem que eu tenho loiro, meu cabelo é bem loiro mesmo. E aí o loiro acaba ressecando, né? Quer queira a gente ou não. Então eu tô a fim de tirar um pouquinho as pontas dele e dar mais uma... deixar um pouquinho mais leve, ele tá muito pesado, principalmente nessa camada aqui de cima. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pentear o cabelo de vocês. Eu sempre indico uma escova de cerda bem macia, ó, essa minha é bem macia. Mas se não tiver, tudo bem, não tem problema, qualquer escova que tu tá acostumada a usar. E tu vai pentear o teu cabelo bem. Por quê? Porque tu tem que deixar todos os teus fios alinhados, tá? Por que que eu não corto o meu cabelo molhado? Porque quando o cabelo tá molhado, ele dá a impressão de tá um pouquinho maior, né? Porque o fio tá bem esticado por conta da água que tem no fio. E aí, às vezes tu acaba te empolgando pra cortar e acaba cortando demais. Então, eu prefiro cortar com o cabelo seco e lavar depois, que não é o que eu vou fazer hoje, porque eu já lavei ele, meu cabelo tá limpo, eu só vou escovar ele depois. Mas se tu não tem prática com quantidade, corta ele sempre com o cabelo seco. Se tu cortar com ele molhado, tu vai correr um grande risco de cortar mais do que tu queria e vai dar problema, pode ter certeza. Então, agora eu tô com essa cara aqui horrorosa, porque eu tô com o cabelo todo escovado, né? Tá bem escovado. E vocês podem ver que a ponta do meu cabelo, ela não tá estragada, mas ela tá um pouquinho danificada. E é isso que eu vou cortar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é dividir o cabelo. Eu divido o cabelo mais ou menos da forma que eu uso, tá? Por quê? Se eu dividir bem no meio o meu cabelo, que seria assim, vocês podem ver que essa parte fica até erguida porque esse lado sempre fica pra cá. Se eu for cortar assim, depois que tiver cortado, eu vou passar essa mecha pra cá e vai ficar desparelho, óbvio, né? Então, eu sempre opto em dividir da forma que eu uso. Mas, se você se sente confortável dividindo ele exatamente no meio, faça da maneira que tu melhor achar. Eu gosto de dividir sempre franja a franja, tá? Então, aqui eu fiz a divisão da minha franja, olha lá. Isso aqui é o que eu uso de franja e é o que eu vou cortar por último, tá? Essa parte aqui a gente corta por último. E o indicado é tu separar as duas franja a franja e prender pra depois começar a cortar o resto. Como eu já tenho mais prática, eu não vou prender, tá? E não vou separar franja a franja agora, eu vou separar a nuca primeiro, que é o que eu quero começar cortando e que é a base do comprimento que eu vou deixar, tá bom? Então agora eu vou explicar rapidinho, porque depois eu vou ir acelerando o vídeo. Então o que vocês vão fazer? Separa a nuca, e eu vou separar só um lado da nuca primeiro, e aí vocês vão ver que eu vou ir separando as camadas que eu quero fazer, e depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, e a franja fica por último, tá? Como eu falei. Vocês vão ver como é que eu vou ir fazendo. E aí vai cortando a quantidade que tu quer cortar. Eu, no caso, quero cortar só as pontas do meu cabelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar de novo essa mecha. Pode ser com pente fino, tá? Se vocês preferirem. Alinha essa mecha, puxa ela pro teu lado, pra tua diagonal. E corta a quantidade que tu quer, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou ir cortando, a partir de agora eu vou ir cortando. E vocês vão assistindo como eu faço, certo?
lado e eu quero mostrar pra vocês. Olha, vejam que meu cabelo ele tá ficando levemente inclinado, vocês estão vendo? Ó, ele tá ficando levemente inclinado, por quê? Porque quando eu vou pegar a mecha, tá? Vamos supor que eu vou cortar essa mecha aqui, que eu alinho ela com a escova, ao invés de eu descer os meus dedos retos, eu desço o meu dedo levemente angulado. Então, eu troco o ângulo, ó, o meu dedo já tá angulado para que fique assim na diagonal. Eu troco o ângulo do meu dedo, certo? E aí, eu vou picando, tá? Com a tesoura em pé, porque não fica aquele corte reto marcado. Quando corta com a tesoura em pé, ele fica um pouquinho mais suave do que se tu fosse cortar reto, certo? E aí, como eu vou angulando, ao invés de eu puxar minha mecha com o dedo reto, eu vou botando o dedo no ângulo que eu quero, o corte automaticamente já vai ficando assim, com esse caimento. Legal, né? Vou terminar esse lado aqui, vou fazer o outro e já venho aqui pra gente fazer a franja. Então, eu terminei todo esse lado, olha a diferença que já dá, como ele fica mais solto do que esse, ó, que não foi cortado ainda. Esse daqui tá pesado, ele não tem caimento. Eu sinto no meu cabelo, quando tá na hora de cortar, quando ele não tá com essa leveza, ó. Esse lado aqui, que eu já cortei e já dei uma picada muito leve, ele tá leve. Leve, né? Mas ele tem essa leveza, ó, que eu passo a mão e ele fica mais levinho. Eu gosto de cabelo assim, eu não gosto daqueles cabelos pesados e que fica, sabe, com aspecto estranho, que é o que tá esse aqui. Por quê? Porque que eu tô cheia de ponta seca. Até a mão pra deslizar, ó, fica mais difícil do que aqui que eu já cortei e ficou bem levinho, tá? Eu ainda não fiz franja, eu só dei uma leve picotadinha aqui, ó, daquela forma que eu expliquei antes, apesar de aqui ser a minha franja, ó, mas eu já peguei ela, já angulei o dedo, deixei o ângulo, ó, e piquei aqui até essa parte, ó, dá pra até tirar mais um pouquinho. Aqui, ó, que é o que eu vou fazer agora. Aproveitar que eu tô gravando e já vou arrumar aqui com vocês a franja. Então, deixa eu separar minha franja aqui. Ali, ó. Ui, ficou uns fios. Então, separei a minha franja. Agora sim. Lá, ó, separada a franjinha, tá? Passa a escova sempre ou um pente fino, certo? E posiciona. Olha como dá pra ver que já tá com o corte, porque eu sempre corto com o dedo virado, com o ângulo do corte que eu quero, né? Não sei se é 90 graus, sei lá, eu quantos graus que é isso, mas que eu viro o dedo, eu viro pra ficar o ângulo. E aí, como ele já tá com o dedo na diagonal, agora a gente vai cortar isso aqui, tá? Então, deixa eu só posicionar a tesoura. Tesoura em pé, como eu disse antes, sempre pra ficar leve, pra não ficar um corte pesado. E esse corte, quando tu vai cortar com a tesoura em pé assim, ela não marca tanto. Então, por exemplo, você quer usar o cabelo liso. Olha como fica lindo. Fica lindo esse corte. Tu quer usar o cabelo liso, com uma escova bem feita, com uma chapinha. Se tu cortou ele, as camadas com a tesoura reta, né? Se tu deixou tu pegou tua mecha, deixou o teu dedo reto e cortou com a tesoura nesse sentido, ele vai ficar bem marcado, não fica legal. Então, por isso que eu sempre indico, se tu quer fazer repicado em casa, deixa o dedo 90 graus, vamos dizer que é 90 graus, não tenho certeza. Mas angula o teu dedo pra ficar na diagonal e corta com a tesoura em pé, que vai ficar um acabamento bem bacana. Vocês veem que não tem muita diferença de comprimento, ó, o meu comprimento segue praticamente o mesmo, se não o mesmo, porque a minha nuca eu cortei pouca coisa, só parei a ponta e dei leveza no resto. Agora eu vou terminar de cortar esse lado aqui, vou escovar e mostro pra vocês como é que ficou. Então, eu finalizei meu corte, pra vocês verem que eu uso equipamentos super modernos. As presilhas velhas, só a tesoura que é nova. E eu quero mostrar pra vocês como saiu pouco comprimento, olha, não tenho nenhum fio longo aqui. Isso tudo aqui são pontinhas que estavam secas e que eu tirei fazendo esse corte picado.
Então, gente, finalizei a escova. Eu escovei meu cabelo com ele seco, então as pontas não ficam tão curvadas porque ele já estava seco, né? Mas olha só, esse é o nosso corte, então, em camadas, tá? Outra hora que eu for escovar ele molhado, com ele molhado, eu mostro pra vocês como ele fica bem mais com as pontas viradas, porque quando a gente escova ele já seco, né? Mas aqui, então, tá nosso corte, ele fica um degradê bem bacana, bem legal, não fica marcado. Olha que lindo que fica a lateral dele. A lateral desse cabelo fica muito linda quando a gente corta assim, olha lá. Tá vendo? E ele não fica nada marcado. Fica bem bacana, gente, eu adoro esse corte. Eu corto meu cabelo assim sempre, sempre, porque não tem erro. Testem aí. A franja vocês podem deixar no comprimento que vocês querem, né? O degradê começa a partir do comprimento. Então, se tu quer o comprimento da tua franja no queixo, tu começa o teu degradê dela daqui pra baixo. Como eu tenho o comprimento em cima da boca, então meu degradê começa daqui. E fica muito legal e é muito fácil de fazer. Espero que vocês aproveitem essas dicas. Vão treinando, né? A prática leva à perfeição. Eu ainda não cheguei na perfeição, mas já quebra um galho. E se der cagada, fui eu que fiz, né? Ao menos não paguei alguém pra fazer cagada no meu cabelo. Espero que vocês gostem. Beijão!